pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa programação da TV UBAN nesse dia. E hoje nós temos o quadro Música na Conversa, com uma pessoa muito especial que está aqui para falar um pouquinho do seu trabalho, de todas as suas experiências na área. Eu sou a Darda Azevedo, musicoterapeuta, e vou fazer a mediação dessa conversa. E hoje o nosso convidado especial é o Pedro Bicaco, que é natural do Rio de Janeiro, com graduação em música pelo UFRJ, pós-graduação em musicoterapia pelo CBMRJ, musicoterapia em áreas críticas pelo SATI, gestalt terapeuta pelo IGC, formações nas áreas do neurodesenvolvimento, terapia intensiva, oncologia, cuidados paliativos e dependência de substâncias psicoativas. Professor da pós-graduação em musicoterapia da FTBB, atuou como musicoterapeuta no CAPS e no CAPS-AD, em Valença, no Rio de Janeiro, Hospital da Criança de Brasília, José Alencar. Hoje é coordenador clínico do CREPEM-DF e faz atendimentos particulares. Quero chamar ao palco, então, Pedro Bicaco. Seja muito bem-vindo.
Meu Deus, que maravilha começar essa conversa assim, né, Pedro? Seja Oi, muito Dada, e aí, tudo bem-vindo. bem? Estou muito animada de estar aqui com você hoje para conversar um pouquinho. Me sinto privilegiada de estar ouvindo você tocar. Acredito que todos que estão Uhum. aqui ouvindo também. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse sobre você, sobre o seu trabalho, onde você mora, um pouquinho sobre tudo que você vivencia, por favor. Uhum. Eu moro em Brasília, hoje, como você falou, nasci no Rio de Janeiro, cresci, minha formação é de graduação, a musicoterapia vem do Rio de Janeiro, né? Tive aula com Regiane, Marli, esse pessoal, e vim para cá, para Brasília, em 2018, né? E aí venho procurando, né, atender e ver os caminhos que a vida vai trazendo para a gente aqui em musicoterapia. Sempre gostei muito da área de saúde mental. Iniciei com atendimentos voluntários em CAPS, né, CAPS AD, e hoje tem muito na neurodivergência, tanto no CREPEM como atendimentos particulares. Tenho atendido idosos também, né? São alguns maior público hoje que eu tenho atendido, né? E nesse lugar de coordenação clínica, aprendido bastante de essa troca com a equipe do CREPEM, né? De conversar e discutir casos e a gente descobrir novos caminhos, outras possibilidades de atendimento e essas descobertas assim que são lugares interessantes assim que são mais recentes na minha prática também. E o Hospital da Criança, que foi um lugar super, super importante para a minha formação. É uma forma de atendimento diferente também, hospitalar, né? Mais emergência ali, está na hora, vamos ver o que dá para ser feito. Então, e acrescenta muito para os outros públicos também que eu atendo. São caminhos bem distintos, mas eles se complementam. Legal, Pedro. Dá para ver que você é músico profissional também, né? Você pode nos Uhum. contar um pouquinho como que a música começou na sua vida? Meu pai toca violão, canta, né? Então sempre brincou em casa. Eu tenho umas fotos minhas pequenininho segurando a guitarra dele, segurando um cavaquinho, não? Mas minhas memórias mesmo começam, assim, deu entrando na música mais na adolescência, mesmo quando eu comecei a tentar aprender guitarra, aprender violão. Adolescência eu acho que é um período difícil para todo mundo, Uhum. então a música veio como um lugar de apoio também, um lugar de reconhecimento, de maior vínculo com outras pessoas, e aí venho descobrindo. E aí nesse processo na hora de fazer uma graduação, pensei em fazer música, acabei que não comecei na música, comecei na engenharia, mas no meio do caminho larguei, vi que não era para mim, aí fui fazer a música. E quando fui fazer música, até pensei na musicoterapia, já tinha visto que tinha no CBM a graduação em musicoterapia, mas fui fazer a música na FRJ, depois que me formei, já estava trabalhando um pouquinho, dando aula, e aí descobri que eu não sabia que tinha pós-graduação em musicoterapia. Falei, vou ver que negócio é esse. Sempre achei interessante, mas não fazia a menor ideia do que era. Nem a Uhum. menor noção do que era. A gente descobre o que é fazendo, né? E aí foi um lugar que eu me encontrei na música, na verdade. Quando eu saí da graduação em música, eu saí já pensando, não volto mais para academia, não era um lugar que eu me encontrei muito. É um Uhum. lugar que a gente fiz o bacharelado, né? Então a gente estuda muito para ser concertista, esse lugar de violão solo, e que é sensacional. Eu tenho amigos que estão voando aí no caminho, mas nunca foi a minha onda, assim, de ficar nessa. E aí, Uhum. nos primeiros encontros de musicoterapia, eu falei, cara, isso aqui que é música. Aquela bagunça e aquele som, mas cada um fazendo o seu ali no lugar. Eu falei, é isso. Aí Uhum. foi um lugar de encontro bem rápido, assim, e me apaixonei, assim, na hora. O curso foi sensacional. Minha turma era muito boa, acho que é uma coisa que ajudou bastante. E aí, daí para frente, a gente vai caminhando, né? Que legal. E como que você entrou dentro da área da saúde mental mesmo, pensando no neurodesenvolvimento? Porque eu vi aqui que você tem múltiplas áreas, né? Você atende neurodesenvolvimento, terapia intensiva, oncologia, cuidados paliativos, dependência. Como que você se colocou no meio de tudo isso? Meu interesse inicial era até saúde mental. Esse lugar foi um lugar que sempre de muito interesse mesmo, curiosidade, né?
e foi para onde eu comecei. A neurodivergência acabei indo que acho que é o maior mercado que a gente tem aqui, e aí trabalhando acabou que foi surgindo, a gente vai estudando, vai tomando gosto também pela Uhum. coisa, né? Não foi algo que eu pensei inicialmente. Essa área toda hospitalar de oncologia, cuidados paliativos também, não foi algo também pensado, acho que a vida foi me trazendo esse lugar. Quando eu entrei no Hospital da Criança, é um lugar muito interessante, muito legal de trabalhar, tem equipe multi, tem diversas possibilidades de trabalho e atendimento, e eles também têm possibilidade de fazer cursos na área ali, Uhum. como é SUS, então a gente consegue acesso a muita coisa interessante. E aí fui estudando essas áreas também que são muito, muito legais de trabalhar também, assim. A gente consegue fazer coisas que nos outros cantos a gente não vai fazendo, enfim, aquilo que eu falei que a gente vai completando. Mas eu não sou uma pessoa muito planejada, então acho que eu não fui Uhum. voo direto, assim. Fui andando e onde a coisa foram surgindo possibilidades. A gente vai aprendendo com elas, Muito bom. né? Você poderia nos contar alguma experiência musical que te marcou muito, principalmente ali no início, né, da nossa prática clínica, eu acho que nos marca bastante. Tem alguma que você poderia compartilhar com nós, conosco? Vou falar do CAPS, né? O CAPS que eu atendi em Valença, fazia um trabalho voluntário lá e com muito pouca experiência. E o CAPS de início assusta porque são muitas pessoas para serem atendidas ao mesmo tempo, né? Então era um ambiente aberto e não é um CAPS tão grande, mas tinha entre 10 e 15 pessoas nas sessões. Uhum. E foi um lugar que eu comecei as 2 primeiras semanas conversando lá, ficava indo para conversar com as pessoas que estavam lá frequentando, até que um dia, conversando com a assistente social, falou: vamos começar. E começamos lá, sentamos. Então tinha um que sempre pegava meu violão e tocava, e o outro pegava o pandeiro. A gente não tinha muito recurso, então eu levava meus instrumentos e ficava brincando com isso. E aí tive uma sessão que a gente estava sentado numa mesa grande em roda e eles pediam músicas, né? Tinha um cara que tinha um repertório muito rico de música brasileira, o que acabava comigo, porque música brasileira, né, não é tão fácil tocar assim, né? Tem que lembrar, tem Sim. que saber. E aí ele pedia muita coisa. Dessa vez, aí teve uma vez que ele pediu o Trem Azul, o Lô Borges. Eu não sabia tocar, ela é cheia de empréstimo modal para todo lado. E falei, não sei, mas vamos cantar. Vamos ver, tinha os instrumentos de percussão, a gente se vira ali, né? E ele começou a cantar nesse grupo. Mas nisso que ele começou a chorar muito. Começou a chorar, ele estava aqui do meu lado, começou a chorar. E eu tocando assim, e ainda, aí a gente respira e fala, tá, e agora? Né? Que eu faço aqui? E a cabeça começa a vir pipocar um monte de coisa. Eu fui parando de tocar para acolher ele ali. Ele foi chorando, só que é nisso que ele começou a chorar. Outro começou a chorar aqui. Aí outro começou a chorar ali também. E aí foi aquilo tudo. Aí daqui a pouco um do lado começou a cantar uma música. Que infelizmente, naquele desespero, acho que eu estava naquela excesso de informação que eu estava recebendo, eu não guardei que música era. E aí ele começou a cantar uma outra música lá, uma música de acolhimento, de repente, para tentar ajudar o amigo ali do grupo, até que uma mulher mais velha chegou, para com isso, bobeira de ficar chorando. Aí os outros dois que estavam já chorando diminuíram, ele ainda continuou, terminou aquele lugar de chorar dele, e aí conversei e falei, no próximo encontro a gente pode fazer essa música de novo, terminar a música e completar isso. A sessão continuou com todo mundo ali e finalizamos. Aí, indo embora, foi muito legal, assim, que aí ele veio me procurar. E aí ele veio falar, oh, não, não precisa mais fazer essa música, não. Não precisa dela de novo na semana que vem, não. Tá bom, tudo bem. Essa música me lembrou uma amiga minha que morreu num acidente de trem. Nossa. E aí, na hora que ele começou, veio a memória, né? E aí deve ser o motivo do choro. Mas lembrou uma amiga minha que morreu no acidente de trem, que eu lembrava muito, e contou um pouco a história da amizade que eles tinham, mas falou: não, mas tá tudo bem, não preciso mais dela, não. Não precisa mais da música, não. E foi naquele desespero todo, assim. Nossa função, às vezes, é só estar ali manejando, né? O grupo que se organizou. Aí ele pediu a música, todo mundo chorou junto com ele. Um cantou a música de acalanto. A outra chegou e disse: não, gente, tá bom.
agora vamos voltar. E aí ele se resolveu ali. Então, o poder desse grupo, eu achei também super interessante, é uma coisa que ficou para mim ali também bem forte. Que maravilha, né? Era uma resolução que talvez ele precisava, não sabia como chegar nisso, né? Mas de alguma forma Uhum, marcava muito ele, né? A perda dessa amiga. E foi com a isso, música que ele conseguiu resolver, né? Quase uma isso, exatamente. musicoterapia breve ali, né, Pedro? Porque você não imaginava que ia resolver assim, né, tão É, rapidamente, né? era um grupo que a gente já tinha algumas sessões, então a gente já tinha uma intimidade, de repente até para ele se Uhum, sentir à vontade de se soltar dessa forma, né? Mas sim, o processo dele para essa música, para essa amiga dele, ele se iniciou e terminou ali naquela sessão, né? que legal. Então vamos ouvir um pouquinho do Trem Azul com a execução, né, do teu violão. Vamos lá? Vou colocar Uhum. aqui. Coisas que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes me lembrar, coisas que ficaram muito tempo por dizer. Na canção do vento não se cansam de voar. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. Um sol na cabeça. Coisas que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes me lembrar, coisas que ficaram muito tempo por dizer. Na canção do vento não se cansam de voar. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. O sol na cabeça. Você pega o trem azul, o sol na cabeça. O sol pega o trem azul, você na cabeça. Um sol na cabeça. Legal demais, muito bom ouvir você tocando. É, a gente quer saber um pouquinho também quais foram os seus maiores desafios no início da carreira, pensando em como se colocar como músico, porque você continuou sendo músico, se apresentando, ou ficou só na musicoterapia? Conte pra gente um pouquinho isso. Continuo. Tive um momento dessa transição, né? Que eu já dava aula de música e aí começou essa atuação na musicoterapia. Hoje, a principal é na musicoterapia mesmo, mas também continuo dando aulas e continuo tocando. Eu acho que é muito importante, assim, eu tive um momento que a musicoterapia foi crescendo, eu fiquei só com a musicoterapia. E estava faltando alguma coisa. Eu não estava satisfeito, tinha alguma coisa errada, assim. Eu falei, não, vou voltar da aula, vou voltar a tocar mais sério, né? Porque fazer música pra gente, né? Musicoterapia a gente está a serviço do outro ali. Sim. E, e aí a gente vai deixando a nossa música de lado, acho que até vai atrapalhar no nosso atendimento, a gente entender como que a gente tá, né? Aquela ideia que a gente... Autoconhecimento.
Então, como é que está a minha música hoje? Como é que está a minha musicalidade hoje para eu conseguir acolher a musicalidade do outro? Então, parece que é muita coisa, mas na verdade tudo que eu faço está como eixo a música ali, né? Então, esse lugar de entendimento pessoal antes de eu poder acolher a musicalidade do outro. Então, é importante. E tem dia que a gente está cansado, às vezes fisicamente estou cansado, mas tocar dá uma aliviada na cabeça quando vai fazer o nosso também, porque é o nosso espaço de expressão ali. Então, para mim é necessário, assim, esses momentos que eu me distanciei muito, eu percebi que ficava faltando, que estava atrapalhando alguma coisa. Então, tem que separar um tempinho para cada um desse para a gente tentar essa melhor integração das coisas, né? Sim, perfeito esse seu comentário agora sobre a nossa própria musicalidade, né? Porque é muito comum a gente entrar na musicoterapia e usar a música somente nesse contexto e esquecer da gente também. E o que leva a gente muitas vezes para essa área é o fato da gente gostar de música também, né? Além de gostar de gente, né? Eu sempre ouço isso de muitos profissionais falando, ai, eu fui para a musicoterapia justamente porque eu gostava de música, mas eu gostava de gente. E aí, às vezes, isso sobrepõe, né? A gente fica tão preocupado com o outro que vai esquecendo da gente, vai deixando a gente de lado, né? Então, isso é muito, muito legal de você ter trazido, né? Esse olhar para essa outra área mesmo, né? Ah, fazer música, dar aula de música, que tem um outro contexto, né? Muito, muito legal mesmo. Né, a gente às vezes vai sendo engolido pela rotina, a gente vai esquecendo, né? E tem que a gente está, né, fazendo terapia e a função é essa, né? Fazer o outro olhar para si próprio, a gente precisa desse lugar para a gente também. Com certeza. Bem isso. Como todo terapeuta precisa de terapeuta, nós também precisamos um pouquinho Uhum, de musicoterapia, né? sim. A A gente não música deixar a como música de terapia. lado. Exato. Muito bem. Na sua experiência com saúde mental, quais foram as abordagens musicoterapêuticas que você considerou assim mais consistente no ponto de vista clínico mesmo? Por quê? E se isso muda também de acordo com a necessidade do teu paciente, o diagnóstico dele mesmo, né? O que você diz? Não, não pensaria no diagnóstico específico, mas com a necessidade, sim. Vai ser de acordo com, como a gente já falou da experiência no CAPS, né? Se é um grupo, se é um atendimento individual também, né? Às vezes um grupo a gente tem que pensar um pouco de uma forma mais estruturada para dar maior liga no grupo e organizar esse grupo. No individual, às vezes a gente consegue deixar mais solto a pessoa, o que a pessoa trouxer, né? Gosto, assim, gosto. É um lugar que eu me identifico bastante nas nossas experiências musicoterapêuticas, né? Um caminho da improvisação mesmo. Eu não sou uma pessoa boa para gravar letra de música, então a improvisação me cai bem também nesse lugar, né? De novo, nesse conhecimento pessoal, onde que eu tenho mais domínio também para poder oferecer para o paciente, também são caminhos. Mas todas as experiências, elas vêm, eu acho que são complementares, elas funcionam ao mesmo tempo, né? Uma improvisação nada mais é do que uma composição feita no tempo, que depois a gente repetir o tema, a gente já pode pensar como uma recriação, e no momento de um grupo, no momento que algumas pessoas estão improvisando, o outro está numa experiência receptiva ali, dentro daquele mesmo grupo, dentro daquela mesma experiência. Então, essas nossas experiências, elas convergem ali para pensar, vai de acordo com a necessidade. Mas um caminho que eu penso na improvisação é pensando num caminho de comunicação, que penso como o desenvolvimento humano. A gente começa escutando muito, né? Experiência receptiva. Daqui a pouco a gente começa a imitar, que aí a gente vem para essa recriação. Agora aqui a gente está improvisando, porque eu não estou lendo um texto. Então, essa Uhum. comunicação plena é quando a gente chega nessa improvisação, né? Mas para isso a gente tem que passar por tudo. Para que a gente tenha as ferramentas para improvisar da melhor forma. Então, eu penso nesse caminho do desenvolvimento de uma comunicação plena para a gente chegar na música dessa forma também. Legal. A gente estava conversando um pouquinho antes, você me falou um pouquinho sobre as composições
Saem muitas composições também dentro desses grupos? Como que... Uhum. Saem bastante composição, assim. Hoje, atuo muito com criança, neurodivergência, então, nesse lugar acabam vindo menos composições, porque muitas vêm com atraso na fala, ou são não verbais, então podemos pensar até em composições instrumentais, vem temas rítmicos também específicos, né? Agora, composições, tanto na saúde mental, com adolescentes, adultos, trazem bastante até do tema deles. A gente geralmente inicia com algumas músicas conhecidas, a gente vai modificando a letra, a gente pega uma música que tem um tema específico na música, né? Essas semanas eu estou atendendo uma menina, ela trouxe uma música que traz um tema que ela, né? I Don't Know Myself, o nome da música. Ela não se conhece, é uma temática que ela traz bastante para as sessões. E aí tem o refrão, não lembro a música agora, que ela fala um pouquinho disso, e aí depois tem os versos que ela vai falando o que ela está tentando para chegar nesse lugar. Falei, tá. Então, e aí a gente fez um exercício da gente trazer também o que ela está tentando e a gente modificar essa música também nesse lugar. São formas que, de novo, a gente mistura a recriação com a composição aí também, né? Sim. E lugares da gente ir deixando solto um momento de improvisação no piano, na percussão, e depois que é estabilizada uma harmonia, um tema específico, a gente trazer a voz também para completar aquela música que foi feita, e a gente vai estruturando ela para se tornar uma composição também feita ali. Que legal, Pedro. Muito bom mesmo, muito legal. Hoje você trabalha com qual idade, assim, mais ou menos? Eu gosto de falar que é do mamando ao caducando. Não tenho uma restrição, né? Atendo... Hoje não tem ninguém mamando, eu acho. Tem mais crianças 3, 4 anos. Eu acho que minha paciente mais idosa hoje está com 82. Então vai, eu tenho adultos de 30 anos, 20 e pouco também, adolescentes. Acaba que não me especializei em algum diagnóstico específico ou alguma idade específica de demanda, né? Mas acabo indo nesse lugar. Tem um foco forte, assim, de pensar na musicalidade mesmo, do que a pessoa vai me trazer ali agora com isso e o que a gente pode ajudar nessa. Gosto muito, não deixa de falar da teoria da analogia em música, né? Um norteador assim da forma de atuação que é os nossos processos psíquicos, eles se refletem em nossos processos musicais, né? Então, a partir daí, os processos musicais das pessoas, quando eles se modificam, nossos processos psíquicos também estão se modificando. Então, dando esse foco na música da pessoa, o que a gente pode fazer para fortalecer, modificar, ver novos caminhos musicais, que aí, com isso, a pessoa vai se modificando também. Legal. Muito legal. Eu estou bem curiosa, assim, para ver como isso tudo acontece, assim, né? Porque você trabalha tanto individualmente como em grupo ou só são grupos? Não, individualmente também. Hoje, a maioria dos meus atendimentos são individuais. Tem alguns de grupo, mas a maioria no CREPEM a gente tem as duas possibilidades, mas acaba que temos bastante em grupo e no particular hoje são individuais. Tá, é assim mesmo. E você já percebeu se tem elementos musicais, músicas que se repetem bastante dentro do trabalho clínico? Ou não? Cada um vem com uma coisa completamente diferente. E eu acho, aí sim, eu acho que de acordo com o contexto clínico, né? Quando eu estava no hospital, então atender em UTI, muita música religiosa. Muita mesmo. Assim, era vindo, eu tive que aprender um grande repertório. Não é um repertório que eu tenho domínio. E é muito trazido assim, muito dos acompanhantes dos pacientes que estão lá, né? Era um hospital da criança, então todos os pacientes estavam acompanhados, né? E então foi um repertório que foi bastante trazido. Infantil acaba vindo bastante aquele repertório infantil padrão que a gente está acostumado, a Galinha Pintadinha, o Mundo Bita, essa coisa vem bastante do infantil. E aí adolescente e adulto
aí tem que ver cada um, ainda mais hoje que é Spotify, todo mundo pode escutar qualquer coisa, não dá nem para pensar muito o que que escutava no rádio, É, né? Porque e aí tem uns que só gosta de música clássica, música instrumental. Essa outra menina são músicas mais recentes, mais pop, assim. Então chega nessa idade e varia. Idosos, aí sim, né? Era outro mundo. Então a gente consegue pensar um pouco mais do que era escutado ali. Então foi onde eu vi no CAPS. Roberto Carlos é rei mesmo. O que tinha de Roberto Carlos era. sim. Então, esse repertório, Nelson Gonçalves, são bem conhecidos e sempre trazem memórias assim interessantes da vida das pessoas e sempre vem com histórias a partir dessas músicas, que são bem interessantes. Então, acaba mudando, acho que mais por etapas de vida do que por diagnóstico, alguma coisa do tipo, né? Legal. Eu estou com uma paciente com 58 anos e só Roberto Carlos, Fábio Júnior. Dali eu também tendo que aprender várias músicas do Fabinho. E aí, para cantar com aquela entonação das cantoras de rádio é muito difícil, elas cantavam muito. E aí vai fazer, Nossa, aí a gente desafina eles junto também, e aí vamos embora, vamos fazer do nosso jeito, a gente exato. ajuda, mas é um repertório desafiador, assim. Mas é legal que a gente também tem um pouquinho de proximidade, né? A gente sabe, vivenciou um pouquinho, mas não tão, Aham, profundamente como eles, né? Mas é muito aham. legal, que bom. E o teu instrumento hoje, o oficial mesmo, é o violão, é o que você carrega para todos os lugares. O principal sempre foi o violão, a minha graduação, bacharelado foi em violão, Uhum. né? Até tento me policiar um pouquinho nesse aprendizado com atuação de o violão a gente ele fica entre, né? Então, às vezes, ele vira uma defesa nossa ali. Então, algumas sessões até esqueço ele meio de propósito. Assim, vamos ver. Vamos experimentar outras coisas e tal, porque que a gente se aproximar mais, dependendo do paciente, às vezes vejo essa necessidade. Que às vezes eu me protegia é um lugar de conforto meu, mas eu via que tinha que passar um pouquinho desse espaço. Mas é o instrumento que eu domino até nessas improvisações, pacientes que começam a fazer vocalizes, é o lugar que eu consigo achar mais fácil para harmonizar, para dar uma cama, para a gente caminhar. É o violão que eu tenho mais domínio, assim. É aquilo, né? A gente tem que aprender a usar um pouquinho de tudo, assim. No particular, tem minha maletinha para levar e usar, mas é o lugar de conforto. Entendo. Mas que bom. E geralmente eles gostam muito, né? É um instrumento que, querendo ou não, ele é bem popular, né? Então a maioria das pessoas conhece, tem interesse, né? Mas que A legal. maioria tem alguma memória com alguma música que seja no violão aqui, né? Ainda mais no Brasil, o violão de nylon, a música brasileira está aí, né? Então, essas músicas geralmente vão ter o violão. Então, trazem assim, facilita um pouquinho. Muito bom. Vamos pôr um pouquinho mais de música nessa conversa, Pedro. Vamos. Vamos para a música que representa a sua prática clínica hoje. Qual seria a tua música? O que, que você nos diz? É difícil, né? Vou pensar em três, a gente bota uma agora. Uma que eu falo, para mim, é uma música da musicoterapia mesmo, que é o Chá de Panela, do Ging e do Aldir Blanc. Porque eles trazem isso, que tudo é música, tudo pode ser coisa musical, até pinico, panela, tudo. Então, perceber nisso, que com tudo vira música, tudo a gente consegue criar com isso e aí se comunicar de alguma forma. Então, penso muito isso na musicoterapia. Uma outra alucinação, que ela veio para mim, já trabalhava no CREPEM, em conversas com a Sara Costa também, que trabalhava lá comigo, e a gente momentos difíceis de administração, de espaços assim, gente em conversas, e é uma música que me traz muito esse lugar de. Ele começa, né? Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Eu não errei a letra, ele começa assim. E aí. E depois ele vai discorrendo no que ele está interessado mesmo. Que são nas pessoas, no dia a dia. Essa é a alucinação dele.
né? Então, foi um lugar de ressignificar até a música para mim, um lugar que ela ganhou um sentido ali, um significado importante para mim. E uma outra que é até Mistério do Planeta, dos Novos Baianos, ela tem esse significado de se jogar. Vamos ver qual é nessa relação com o outro. Vamos se trazer com o outro e vamos ver o que vai aparecer daí. E vamos se jogar no mundo e vamos escutar o outro e não estou sozinho. No final ele termina até. E não estou sozinho, estou sempre com alguém aqui comigo para trazer. E é uma música também que me lembra um paciente específico que não ficava em sessão quase nada, assim, tinha muita dificuldade. Hoje ele está mais alto que eu. E não verbal, se movimentando, não conseguia ficar muito tempo na sessão. Conseguimos andar. Hoje ele fica na sessão direto, maravilha. E tivemos uma sessão específica, tinha até uma estagiária comigo, que eu botei essa música para a gente dançar. E aí ele parou e foi dançar comigo, a gente se aproximou, te deu volta, e aí fez umas coreografias e foi um momento significante ali para mim. A estagiária também, a gente conversou depois para ela, parece que foi algo interessante também, e acabou que de vez em quando eu boto essa música, ele sempre para dançar, a gente fica dançando, a gente tem até algumas coreografias para essa música específica, a gente fica dançando. Então, né, além desse geral, ela tem alguns significados para mim já hoje, né? Que legal. Essa Mistério do Planeta? Isso. Então vamos ouvir um pouquinho dessa música. Deixa eu pôr aí. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu sigo e recebo um tanto, passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu sigo e recebo um tanto, passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. E o tríplice mistério do stop, que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um, no que eu sigo meu caminho e no ar que fez que assistiu. Abra um parêntese, não esqueça que independente disso, eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil, que peço e dou esmolas, mas ando e penso sempre com mais de um, por isso ninguém vê minha sacola. Jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu sigo e recebo um tanto, passo aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. Muito bom, Pedro. Gostei, hein? E é difícil mesmo, né? Eles não pegam leve com você, não. Não, o pessoal tem que, né? A gente tem que trabalhar também. Né? Ai, ai. Mas ela tem ela, apesar de a harmonia ser enrolada ali para tocar junto, ela tem um ritmo bem marcadinho e depois entra meio que um sambinho ali tocando, então ajuda nesse marcação do tempo, né? Para organizar, para a gente dançar junto. Então,
nesse lugar rítmico, assim, que foi o que levou a gente, assim, no lugar do paciente, né? Legal. Ajuda muito na organização também, né? Nesse planejamento para se Né? envolver ali, né? Isso, e aí antecipar e saber o que vai fazer, então, né? Ritmo, né? Precisa, né? Muito bom. Quando você recebe um novo paciente, assim, o que que te guia nesse processo? É uma avaliação estruturada, a escuta clínica? Como que é o teu pensamento? Eu acho que de primeira é essa escuta, assim, vamos ver, vamos nos conhecer, né? Até para entender não só da demanda do paciente, mas qual a expectativa que ele tem, o que é esperado e o quanto eu posso acolher essa expectativa, né? Ou não. Então, essa conversa inicial também vem muito desse lugar. E aí sim, uma avaliação a partir de, né, gosto de algumas escalas específicas, como a INTAP, né? Acho que a gente não consegue se formar sem escutar falar dela. E aí tem da Carina Ferrari, escalas da relação intramusical, intermusical, o IAPS do Bruxa, eu acho, para mim é uma das bases, que aí as outras vão, porque ela é musical, a partir dos elementos musicais dessas variações, e as outras vão complementando, assim. Mas a Demuca é uma que eu estou recente, estou estudando ela direito ainda para ver como, como aplicar melhor, e aí vai de acordo com o paciente. Tem paciente que vou cair mais para um lado, tem paciente que não vale muito as escalas, são observação clínica e o feedback do paciente ou acompanhante. Essa está sempre dentro, né? Essa forma de avaliação está sempre dentro, mas acabam sendo a única, uma das únicas, né? E outros a gente divide mais com essas escalas e esse feedback do paciente também. Mas de início, eu gosto de falar assim, eu entrava com algum questionário pronto, né? Mas isso sempre me atrapalhou. Essa coisa muito estruturada me atrapalhava na dinâmica da conversa. E aí, uma vez com uma psicóloga, aprendi, ela entrava com uma folha em branco. E aí eu comecei a fazer assim. Antes, lógico, montei a minha toda estruturada, estudei ela toda. Então vai pensar, não, calma aí. Motricidade, o que que eu preciso, né? Sensorial, cognitivo, como é que tá? Mas beleza, tem tudo aqui na cabeça no roteiro. Mas é a folha em branco que aí, às vezes, tem paciente que chega e a gente... E aí, me conta de você. Ele já dá tudo, né? Sim. E tem paciente que a gente tem que ir puxando. Aí sim a gente tem que ir lembrando do nosso roteiro para ir no lugar. Mas meu primeiro ponto é essa folha em branco que vamos escutar. Aí depois, precisando, vamos conversando. Depois, durante a avaliação, surgiu alguma coisa nova. Então, vamos lá ver. Vamos pensando que é uma pessoa que não consegue me contar sobre ela. Vou falar com o acompanhante. Ah, isso aqui, como é que é? A gente vai... Então, surgiu isso aqui na sessão, tem alguma coisa assim, né? Então, a gente está sempre avaliando, né? Coletando dados, não tem jeito. Está sempre aberto para ouvir, né? Primeiramente estar aberto para ouvir, e depois você vai colocando isso em registros, né? Isso. Maravilha. Aquela máxima, né? A gente tem duas orelhas e uma boca, né? É, Ainda mais em terapia. é bem isso. Faz toda a diferença, né? Com Sim. certeza. Ó, a gente já está quase encaminhando aqui para o final. Eu gostaria que você me dissesse se você acha que saber música, assim, dominar no nível de bacharelado, dominar mesmo o instrumento, saber de teoria musical, te trouxe um diferencial técnico importante para a sua prática clínica? Sim, sim, eu acho muito importante, assim, pro... Não que a gente vai usar todo o nosso conhecimento, né, em todas as sessões específicas, mas quanto mais a gente consegue, mais a gente consegue escutar, né? Detalhes, mas escutar essas diferenças. Então, se a gente trabalhar esse nosso desenvolvimento musical, a gente vai melhorar a nossa escuta, a qualidade da nossa escuta. Então, acho muito necessário mesmo esse estudo. Eu não sei se um nível de concertista, assim, porque manter o nível de concertista também trabalhando durante a semana é muito difícil, porque a música ela requer uma assiduidade nossa, né?
uma entrega para se manter um nível musical alto. A gente tem que estar sempre lá visitando, senão ela reclama da gente e fala, não, calma aí que eu tô, né? A gente tem que voltar a fazer as pazes de novo. Mas esse conhecimento para a gente treinar a escuta. Né? A gente vai tirar uma música nova. Tem música que para tirar, a gente não está entendendo nada que aconteceu. Depois que a gente consegue tirar a música, a gente vai escutar de novo, a gente começa a escutar mais os detalhes. Então a gente treinou melhor a escuta, porque a gente começa a perceber os caminhos diferentes que estão. Mas isso porque a gente parou para aprender aquilo de uma forma e a gente treinou nossa escuta para isso. Então a mesma coisa para o paciente, se a gente não consegue entender essas nuances, que seja de timbre, ritmo, harmonia, melodia e todas as possibilidades meandros que a gente tem dentro da música, como é que a gente consegue se desenvolver e perceber aí o outro, né? Então é necessário. Aí lembrei de uma, não vou saber falar o nome dela direito, que é a Susan Gedstrom, acho que é um negócio desse. E ela traz numa forma de atuação, acho que o Bruxa também fala um pouco sobre isso, desse lugar de onde é que está o foco da atuação, né? Se está nas experiências, se a gente foca no diagnóstico específico, e ela traz essa reflexão do cuidado de focar demais no diagnóstico também, pensando em musicoterapia, especificamente, porque é a chance da gente deixar a música de lado. Então, pensando por esse lado também, a nossa falta de conhecimento em música, a gente vai acabar procurando apoio em outros lugares e tudo certo, né? Tem outros terapeutas que não trabalham com música e tá tudo certo e ajudam também muito. Mas em musicoterapia, se a gente não souber, a gente vai ter que procurar outros caminhos. Então, a gente tira a música do eixo, que é o que leva a gente, né, nesse desenvolvimento a partir da musicoterapia. Muito, muito real isso mesmo. E é realmente importante a gente ter esse domínio, né, para realmente proporcionar essa vivência para o teu paciente, né? Porque se ele traz lá algo que você poderia aproveitar e já musicar aquilo, fazer um sonoro diferente ali, você não tem domínio nenhum, perde ali, né? Aquela oportunidade mesmo, né? E escutar o que o paciente fez de diferente, né? Às vezes é um detalhezinho que ele fez. E tinha um paciente que a gente tocava música, a chuva, e aí ele estava nesse foco com a música, pedia direto, eu comecei a mudar a tonalidade da música, modulei a música para ver o que ele, né? É a mesma música, ele quer essa música, mas vamos tentar uma coisa diferente. E ele começou a acompanhar com a voz, ele modulou junto. Então, olha só, conseguimos uma coisa a mais. Então, a gente tem essa percepção do que ele consegue fazer e a gente vai ampliando esse repertório, né? São coisas legais. Muito bom. E tem alguma música que você percebeu que naquele momento abriu uma porta inesperada na vida de algum paciente? Se puder contar o caso aqui pra gente. E depois tocar a música. Inesperada, acho que tem um monte. Não vou contar o do... Um menino que eu atendia no hospital, estava internado. Ele era paciente de oncologia, leucemia. E quando eu comecei a atender ele, me encaminharam ele, fui lá visitar. Ele estava internado por conta da leucemia, mas ele era autista também. E um nível de suporte alto, assim, tinha muita dificuldade. Era uma coisa que dificultava até o processo de internação dele pela aceitação da equipe, né? Porque tem muitos processos invasivos que são necessários, né? E esse cuidado pessoal dele, higiene pessoal dele era bem ruim, então precisava de um cuidado maior com isso. E cheguei nele e falou, não, ele não interage com ninguém, e não toca, não tem dificuldade nessa aceitação da equipe, então acaba que das nossas funções lá é só... Se a gente só conseguir fazer ele aceitar melhor a equipe, já é muita coisa ali dentro daquele ambiente, né? E acho que eu tive algumas sessões e teve uma sessão que ele estava mais quieto, sabia que a mãe dele que estava com ele era religiosa e não estava nem ligando para mim e comecei a tocar a música Deus me proteja de mim. Ele estava virado com o rostinho para a mãe e eu estava do outro lado da cama. A música, quando comecei a cantar, ele virou o rosto para mim. Aí ele ficou olhando, daqui a pouco ele virou para a mãe e falou, mãe, olha, 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 e ficou nessa. E eu lembro que já
Tinha uma moça lá limpando o quarto ali também, ajudando, que era sensacional, sempre ajudava. Nisso aí parou também para tocar com a gente ali. Ele olha, e a partir daí ele olhou para mim e começou uma interação maior. Ele eu consegui acompanhar por um tempo, e essa interação foi aumentando. Acho que aí, como acho que até a pergunta veio, né, dessa porta, acho que essa porta se abriu da comunicação, e tive sessões junto com a técnica de enfermagem, que ele estava lá junto e ela conseguiu jogar. Por acaso acontecia que estava eu e essa moça da limpeza estava lá junto. Algumas sessões a gente fez junto, aí ela direcionava e começou a falar o nome dela, começou a falar meu nome. Então foi um processo também que eu guardei com muito carinho, assim, é uma música também que virou um significado nesse lugar, que para ele veio, e a mãe na hora levantou, e aí começou, aí foi a música, aí ele começou a conseguir pegar outros instrumentos, conseguir deixar ele tocar um pandeiro comigo. Foi um caminho bonito, assim, interessante. Que legal, então vamos ouvir um pouquinho dessa música também. Eu não vou pôr agora não, Pedro, por causa do tempo também, e toda vez que eu ponho aqui, dá uns trem doido aqui. Eles colocam. Tranquilo, tudo certo. Muito bem, Pedro. Agora, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, eu queria que você deixasse uma mensagem para os musicoterapeutas, principalmente aqueles que estão no início da carreira, que estão construindo a sua identidade profissional. O que você tem para dizer para eles e recomendações? Estudar muito. Não tem jeito. Mas não se preocupa tanto na formação na pós, tinha muito isso também, em agora fechar uma linha específica. A gente está só na teoria, né? Quem está começando ainda está só na teoria, e eu quero atuar, agora eu sou Benison, agora eu sou comportamental, agora eu sou Northrop Robbins específico, e você não foi para a prática ainda. Acho que não se preocupa com isso, não. Vai estudar todas um pouquinho, a gente tem que estudar um pouco, e aí a gente vai se identificando melhor qual que faz mais sentido para a gente. Na prática vai mostrar isso. E como terapia, além de toda essa teoria que a gente tem que estudar muito, vai viver um pouquinho para a gente se conhecer e ver os nossos problemas, assim, para a gente não ficar muito falado, né, nessa contra-transferência do paciente, e a gente acabar vendo muita coisa onde que não tem ali, que a gente está trazendo. Então, perceber o que a gente leva para a sessão, para aí a gente conseguir perceber o que o outro leva. A gente tomar esse cuidado. Tá? Uma das músicas, boto lá, a alucinação, a ideia dela muito é essa, assim. Vamos se entender e perceber como que a gente enxerga esse mundo. Cada um desses modelos que a gente tem em musicoterapia também são uma forma diferente de enxergar o mundo, né? E elas falam, às vezes, coisas parecidas com palavras diferentes que vão fazer mais sentido para um e não para outro. Então, para a gente cada vez descobrir o que vai fazendo mais sentido para a gente, que a gente vai conseguir atuar melhor. Perfeito, Pedro. A gente agradece muito a tua participação. Queremos saber como que a gente faz para te encontrar, quais são os seus canais de contato aí, divulga para a gente, por favor. Eu estou em Brasília, no CREPEM, então, procurando atendimento por aqui, pode entrar em contato com o CREPEM também. Lá, atendimento sociais e gratuitos para a população aqui do DF. Então, um projeto muito especial. A gente procura, além de atendimentos, tentar acolher as famílias de forma mais integral, né? Então, o que a gente consegue fornecer, além dos atendimentos, também a gente vai tentando. Instagram, Pedro Bicaco, todo mundo, tudo junto, né? São as formas mais fáceis, assim, de me achar. É só mandar mensagem também. Perfeito, muitíssimo obrigada pela tua participação. Todo mundo que acompanhou a nossa live até agora, muito obrigada pela participação também. Vocês estiveram aqui na TV UBAN, a TV da musicoterapia brasileira. Vou deixar com vocês o Pedro tocando Alucinação. Tchau! Tchau, tchau. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem em tinta pro meu rosto, baú ou melodia.
pra acompanhar bocejos, sonhos matinais. Eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu delírio é experiência com coisas reais. Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira a cachorro, os humilhados do parque com os seus jornais. Carneiros, mesa, trabalho, meu corpo que cai do oitavo andar, e a solidão das pessoas destas capitais, a violência da noite, o movimento do tráfego, um rapaz delicado e alegre que canta e requebra, é demais. Cravos, espinhos no rosto, rock, hot dog, play cool baby, 12 jovens coloridos, 2 policiais. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe o profeta do terror, que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas me interessa mais. Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira a cachorro, os humilhados do parque com os seus jornais. Carneiros, mesa, trabalho, meu corpo que cai do oitavo andar, e a solidão das pessoas destas capitais, a violência da noite, o movimento do tráfego, um rapaz delicado e alegre que canta e requebra, é demais. Cravos, espinhos no rosto, rock, hot dog, play cool baby, 12 jovens coloridos, 2 policiais. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe o profeta do terror, que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas me interessa mais.